Senhoras e senhores, boa noite a todos. Cumprimento senhores vereadores, vossas excelências, senhora vereadora. Agradeço mais uma vez pelo empenho nos trabalhos. Cumprimento senhores da assistência que se fazem presente e também todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Rainha das Quedas, informações através da Rádio Liberdade FM e também nos assistem através do TV Câmara. No site oficial da Câmara, no www.câmarabelardoluz.sc.gov.br. Cumprimentando a todos, eu declaro aberta a terceira sessão ordinária do mês de agosto de 2014. Nesse momento, de forma especial, também cumprimento o senhor José dos Santos, popular Japa, que se faz presente atendendo a um requerimento efetuado pelos vereadores dessa Casa de Leis, acerca e a fim de esclarecimento sobre a Lei 13.001, de 20 de junho de 2014. Nesse momento, agradecemos a todos. Eu solicito ao secretário que faça a leitura de um versículo bíblico e convido a todos para que, se possível, fiquem em pé. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Nenhum vereador se manifestando, eu declaro aprovada. Nesse momento, considerando de que o regimento interno dessa casa prevê apenas 5 minutos, quando os requerimentos aprovados, para que essas pessoas, quando lideranças fazem uso da tribuna, eu coloco em votação aos senhores vereadores, para que nós, em regime especial, dizendo assim, aumentemos o tempo para pelo menos 1 hora, para que nós possamos fazer esse debate com maior qualidade, ouvindo superintendente estadual do INCRA e, posteriormente, onde os vereadores poderão fazer seus questionamentos, as suas indagações, enfim, seus comentários acerca deste assunto também. De forma especial, mais uma vez, agradeço a vocês, principalmente as famílias assentadas que se fazem presente, pela vinda até essa Casa de Lei. No entanto, eu gostaria de apenas pedir a colaboração, por conta de o regimento não permitir as manifestações, porventura favoráveis ou contra, apenas os vereadores poderão fazer seus comentários. E desde já também agradeço pela colaboração de todos. Eu convido, antes disso, então, coloquem em apreciação, senhores vereadores. Quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta, ficando assim aprovado por todos os senhores vereadores o aumento de tempo por pelo menos 1 hora, para que o superintendente, o senhor José dos Santos, faça uso da palavra, e nesse intercalando aí, talvez com perguntas e indagações dos vereadores. Ficando assim, então, aprovado por todos. Convido, nesse momento, o senhor José dos Santos, para que faça uso da tribuna, falando, então, sobre a Lei 13.001, de 20 de junho de 2014, nesta sessão ordinária, aqui no plenário Arno de Andrade, na Câmara de Vereadores de Abelardo Luz. Boa noite a todos e a todas. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, devo comentar aos demais vereadores do Legislativo Municipal de Abelardo Luz. O que me motivou a vir aqui foi um requerimento da Câmara de Vereadores, dos vereadores, sobre a Lei 13.001, 2014, de 20 de junho de 2014. Ela teve como origem uma medida provisória 636 do governo federal, qual passou pela Câmara, teve várias emendas, várias alterações, que trata da renegociação de dívidas do INCRA com relação aos assentados. E nessa proposta da medida provisória, houve inclusão da questão da titulação de terras da reforma agrária para assentados, né? Então, do artigo
da Lei 13.001, do artigo 18 até o 21, ela trata sobre a questão da titulação de terras, né? Eu também queria, se pudesse, senhor presidente, o que originou essa... Alguém pudesse me relatar o que originou esse requerimento da Câmara de Vereadores. Ok? E estou à disposição para qualquer esclarecimento. Pois não. Eu gostaria, então, eu acho que os autores do requerimento, talvez um comentário inicial nesse sentido, de onde se originou o requerimento, e posteriormente, então, o senhor José fará as colocações a respeito da lei. Com a palavra, o vereador Carlos Vicente Pinto. Boa noite, senhor presidente, ao superintendente do INCRA, aí, a todos que estão aqui presentes, assentados, não assentados, autoridades que estão presentes aqui, o Sérgio Dalben, o Mercedes Santin, vice-prefeito Abelardo Luz, os vereadores também, suplentes. Senhor presidente, na verdade, esse é um assunto que vem sendo discutido, senhor superintendente, há muitos anos. Isso, eu estou no 3º mandato vereador e sempre teve essa cobrança em relação ao título. Então, surgiu, nós tivemos algumas reuniões e os agricultores procuraram sempre os vereadores. Sempre teve essa procura. Então, esse foi o maior objetivo, né? Dentro dessa situação, né, que ele foi levantado e aonde apareceu essa lei, que mudava em relação à forma da titularização. Porque o contrato de assentamento prevê, no seu artigo, na cláusula 4ª, ele fala que a parcela contratada é negociável pelo prazo de 10 anos, nos termos do artigo 189 da Constituição Federal. Então, todos os beneficiados da reforma agrária, que têm imóveis, eles poderão ter 2 tipos poderão receber título de domínio ou concessão de uso. Também volta a pergunta para o superintendente. Qual a diferença que tem, se você pode fazer um contrato de assentamento como título de domínio ou concessão de uso? Qual a diferença que tem? E alguns estados fazem título de domínio, né? Eu estive dando uma olhada, Mato Grosso, tem aqui uns assentados que foram assentados como título, não como concessão. Então, é uma pergunta importante para saber qual a diferença para os vereadores também tomar pé da situação. Então, basicamente, foi a procura dos assentados, tanto que tem bastante assentados que estão aqui, sempre procuraram os vereadores, porque nós entendemos que, numa democracia, quem tem que decidir é os agricultores, não é os vereadores. Os vereadores são os porta-voz só dessa situação. Então, acho que é por aí o caminho. Pois não, senhor vereador. Mais algum vereador queira se manifestar? Apenas para, talvez, né, já para nós, até encaminhamento, a metodologia que vamos utilizar, o debate numa das últimas sessões, bastante caloroso também, por conta de a lei não tratar apenas dessa questão. Um dos motivos que originou o requerimento e foi aprovado por todos os seus vereadores foi pelo fato de a lei também não tratar especificamente de uma questão só. Então, nada melhor do que o superintendente para estar falando do conjunto da lei, né? Aproveito, antes de passar a palavra aqui para o Japa, para registrar a presença do superintendente regional do INCRA, Pedro Poçamai, acompanhado do Poleto, do Zezinho. Também registro a presença do Dr. Sérgio Dalben, suplente vereador Dani Maia, do ex-prefeito Nerci Santin, do secretário de Agricultura Alzumiro Brizola, representando o MST na direção estadual e também nacional, Altair Lavrati, e posteriormente também vamos registrando a presença de outras pessoas, de outros companheiros e companheiras nessa sessão. A questão de uns 2 anos atrás, só fazer um breve relato que os movimentos sociais no Brasil todo, quando a presidente Dilma assumiu o governo, eles pediram para, em função dos altos limites de crédito que o INCRA forneceu aos assentados, pediram para fazer uma renegociação de dívida, mesmo porque essa dívida que o INCRA fornece, esses valores de crédito que o INCRA fornece aos assentados, elas são cobradas.
e nós tínhamos um prazo, por determinação do TCU, de fazer essas cobranças. Mas, ao mesmo tempo, assim como houve a abertura de remuneração de dívida para o negócio, os movimentos sociais pediram também para que se fizesse essa abertura também juntos aos assentados da reforma agrária e da agricultura familiar. E foi proposta a medida provisória, onde os créditos do INCRA, que foram fornecidos aos assentados, também tivesse uma renegociação de dívida e, ao mesmo tempo, o rebate no pagamento dessa dívida, o que originou essa lei aí. E, ao mesmo tempo, a questão da titulação da terra. O INCRA hoje, como da Associação das Famílias, aliás, antigamente, a questão de até 3 anos atrás, nós emitimos contrato de assentamento. Por força de lei, nós tivemos que mudar isso, mudando para concessão de uso, que hoje é um documento que nós fornecemos aos assentados. A diferença é, por opção do assentado, a partir de agora ele quer receber o título definitivo, que é o TD, ou a concessão de uso. Então, por força dessa lei, coloca como opção, ele recebe o título definitivo ou a concessão de uso. Ele pedindo para receber o título definitivo, ele tem que abrir mão dos créditos que nós fornecemos. Caso ele opte pela concessão de uso, nós teremos que fornecer os créditos que o INCRA oferece e os demais créditos do governo federal. Então, essa é a diferença desse documento hoje, dessa lei hoje. Para sentar. Talvez, eu acho que se o Japa quiser continuar sobre a lei, no momento em que tiver algum questionamento, os senhores vereadores podem, por questão de ordem aí. Pois não, vereador Otílio. Talvez eu não me ative bem. Eu gostaria que o senhor repetisse essas colocações suas para mim entender melhor. Eu até não entendo muito nessa área aí, uma questão de terra, INCRA, né? Quanto à questão da regularização do terreno, ou como é que é a que o senhor colocou? São duas partes, né? Ou pega o título ou uma concessão de direito, seria isso? A lei hoje, ela permite que o assentado, opte pela concessão de uso ou pelo título definitivo da terra. Tá, então eu gostaria que o senhor trocasse assim mais em miúdo para mim entender melhor e talvez até algumas pessoas que estão presentes aí. A partir do momento que assenta uma família, um trabalhador rural, e passa tudo por um processo administrativo de seleção, ele passa a ser um assentado, a gente emite um documento para ele, que é uma concessão de uso. Mas nós temos que colocar para ele se ele aceita receber o título definitivo já. Aqui não tem nenhum assentamento novo, mas nós temos em outras regiões um assentamento novo que saiu agora, que é em Rio Negrinho e Santa Terezinha, né, que agora que estamos homologando as famílias e que nós vamos emitir um documento para ele. Aí nós temos que chegar e perguntar para a família, você aceita a concessão de uso do INCRA, que tem um prazo de validade de 5 anos e renovado por mais 5 anos, e passa a receber as políticas públicas do governo federal, ou você recebe um título definitivo, o qual passa a pagar pela terra que você está recebendo. Então, uma concessão de uso tem todos os benefícios do governo. Do governo federal, exatamente. Quer dizer que se for receber o documento, ele não vai ter. Não, ele passa a ter um título, o qual leva cartório, leva registro, daí ele não se beneficia desses... Da parte do governo, da esfera federal. É isso que eu queria entender. Então, assim, só para mim completar, Navedo. Então, assim, eu entendo assim, eu acho que é importante o senhor colocar isso, eu até fiz questão de o senhor repetir, porque aquilo que falei para o senhor, eu não entendo muito, mas o meu objetivo como vereador e cidadão abelardense, eu quero o melhor para essas pessoas que estão aí. Então eu entendo assim, de que nós vereadores, como falou o vereador Carlinho,
nós temos que fazer a nossa parte. Então, assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquilo que o povo, ou as pessoas, os contribuintes acham melhor para si. Eu penso assim, ajo assim e faço assim. Então tem que ser bem esclarecido, ó, né, vereador Aljo, licenciado, quero cumprimentá-lo, porque assim, está sendo feito um pedido, alguns querem o documento da terra, outros não querem. Eu vejo assim, eu acho que todo direito, o cidadão tem o seu direito de receber o seu título, o seu documento. Mas também penso que nós temos que ver o que é melhor para cada família, porque até então eu vejo assim, que hoje a esfera federal e o governo que aí está, tem ajudado muito nessa área, principalmente as pessoas de baixa renda, que se trata dos assentamentos. Então eu vejo assim uma ajuda muito grande. Então agora, eu acho assim, no meu entender, que essas pessoas que aí estão, que têm interesse, têm que analisar o que é melhor, ou pegar o documento da terra, ou ficar com a concessão de uso, para se usufruir dos benefícios que vêm da esfera federal, né? Então assim, eu como vereador, nós temos aqui, eu estou aqui para ajudar e fazer aquilo que a maioria acha. Se acha melhor assim, que tem que ser legalizado e pegar o seu documento, eu sou a favor. Se a maioria acha que não, nós vamos fazer aquilo que a maioria acha, né? Então eu assim, fiz essa pergunta até para mim me ater, ver como é que funciona, e é importante que seja bem clareada essa situação, para amanhã ou depois ninguém às vezes vir se queixar, se cobrar porque alguém não fez nada. Seria isso. Muito obrigado pela parte. Vereador Silvino Pereira. Então, seu popular Japa, quero cumprimentá-lo e dizer que, por exemplo, então o contrato de assentamento que a gente recebeu, por exemplo, o meu assentamento vai para 18 anos, se não me engano agora, para a memória. Então, e no contrato inicial se vinha que a partir de 10 anos as pessoas assentadas teriam o direito ao título da terra, a partir dos 10 anos, né? Então, pelo que eu entendi que o senhor falou, que até os assentamentos novos, a pessoa pode optar se ela quer o título ou não, ou o título definitivo. E eu acho, né, a gente sou a favor do título, também, que nem diz o Carlos, eu respeito muito a opinião de quem não queira, mas hoje a Belardo Luz, os assentamentos, eles têm com 29 anos, tem assentamento com 29 anos, então eu acho que já podem se governar, já fizeram pelo seu direito de ter o título ou não, né? Então, seria isso aí. E eu não entendi bem essa palavra que o senhor falou, que de repente o assentamento novo já pode optar pelo título ou pelo não, né? O que nós estamos tratando aqui é da lei que saiu recentemente, que é para atender assentamentos novos. O que é assentamentos antigos, eles passam por uma outra situação. E tem alguns critérios são os antigos, que nós temos que cumprir, que é, por exemplo, demarcar as áreas, medir, georreferenciar e certificar. Fazer a inscrição no CAR. Né? Então, todos esses procedimentos temos que fazer. Os que são novos, que estão sendo agora, já têm esses procedimentos, já estão sendo inseridos nesses procedimentos. Tá? Então, os antigos, nós temos que fazer todos esses procedimentos ainda. Boa parte já está certificada. Boa parte já está. Ainda falta muito ainda para nós medir. Tá? Ainda tem a questão, que é a questão dos valores da terra. Nós temos hoje duas formas de cálculo de valor de terra, que uma é uma forma de cálculo TCU e uma do INCRA. As anteriores ao Plano Real, todos passam por um processo de forma de cálculo. Quando você insere os valores de indenização que foi pago na época, que passa a ser corrigido hoje, os valores vão lá em cima, vão ultrapassar e as pessoas não vão ter condição de pagar. O que se está se fazendo agora, tem um normativo de titulação que é de 2001, se não me engano,
nós estamos fazendo a alteração do normativo para que se adeque à nova lei. O que é? Um dos critérios de titulação é todos aqueles que estão abaixo do módulo que cita aqui no artigo, elas vão ser isentas. Você não vai pagar o título. Tá? Os lotes que passarem um módulo fiscal vai ter que pagar. Então, são critérios que vão ter que analisar caso a caso. Sem dúvida. Né? Então, passo por toda essa discussão que o INCRA já está quase pronto já para alteração do normativo, só falta passar pelo Conselho Diretor para aprovação. Quando o senhor falou sobre o georreferenciamento, sobre o CAR, então a medição antiga, que tem as divisas certinhas, que aparece nos mapas, não vai ter que medir de novo a área? Vai ter que medir, vai ter que colocar o mar com as plaquetinhas de georreferenciamento e certificar as áreas, todas elas, lote por lote. Vereador Roberto. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Japa e também o nosso amigo Pedrão, que também é uma das pessoas responsáveis pelo INCRA e os demais funcionários que se fazem presente, e os nossos companheiros do assentamento, enfim, toda a população que esteja aqui, os nossos companheiros vereadores. Japa, na verdade é o seguinte, eu queria saber em relação a alguns problemas que nós temos nos assentamentos, a exemplo de problemas ambientais. Como é que ficaria, por exemplo, alguns assentamentos, a exemplo dos companheiros aí da Capão Grande, que tem toda aquela discussão sobre aquele problema que tem na área, enfim, como é que ficaria frente a esse problema da lei, da regularização? Mais uma vez, você já tem esse documento CAR e tal, como é que ficaria isso? Nós já começamos a fazer, jogar no sistema, né, do CAR, alguns assentamentos, foram praticamente 3, mas alguns depende de averbação de reserva legal ainda, junto ao órgão ambiental. Tá? Mas a Capão Grande é a questão da área que é declivosa, né? Que é aquela que é mais acidentada, né? Essa nós vamos ter que analisar caso a caso, inclusive, possivelmente tem recomendação ambiental para nós retirar a família de lá. Então tem que relocar as famílias de algumas áreas aí mas vamos ter que analisar com carinho, sentar, olhar, ver lote a lote para tomar uma decisão. Só faltou uma resposta ainda que não respondi para o vereador lá, onde ele pergunta a questão de, que eu acho que foi deve ter gerado a maior polêmica aí. Quando a gente fala o assentado não pode exceder a 2 módulos fiscais, não é que ele tem que ter 2 lotes. O lote dele não pode exceder 2 módulos fiscais. O lote. Tá? Então, essa é o que está escrito na lei. Essa é a nossa interpretação jurídica, que gerou também polêmica aí. Não só vocês, mas muita gente já ligou perguntando se podia ter 2 lotes. Falei, não pode ter 2 lotes. A família tem que ter um lote. Vereadora Isabel. Alô, primeiramente, boa noite. Acredito que de muitas famílias que estão aqui hoje. Então, Abelardo Luz, esses assentamentos hoje, partindo assim, sendo objetivo, a pessoa pode escolher, né? A concessão, ela é segura para a família? Dá uma segurança ter só a concessão e não a escritura? Juridicamente, sim, claro. Obrigada. Vereador Silvino, novamente, depois vereador Carlinhos. Qual é, por exemplo, um lote na minha região, no meu assentamento, ele não passa de 12 hectares. O módulo são 20 hectares. Né? Então, nesses casos, o caboclo chegaria aos 20 hectares ou não? No seu artigo aqui, 18A, no seu artigo 18A da lei, ela diz o seguinte: os lotes a serem distribuídos pelo Programa Nacional de Reforma Agrária não poderão ter área superior a 2 módulos fiscais ou inferior à fração mínima, que é 2 hectares.
porque 2 modos seria 40 hectares, né? Exatamente. Então, Tá? tudo bem. Obrigado. Mas hoje, só para complementar, vereador, hoje, as áreas que têm saído hoje, nós fazemos um estudo de geração de renda, no qual nos permite definir qual é o tamanho do módulo. Né? Então, na região, por exemplo, nessa que saíram agora as 2 áreas novas, o tamanho médio saiu de em torno de 15 hectares por família. Vereador Carlinhos? Senhor presidente, senhores vereadores, eu então o secretário de Agricultura, nosso colega Osomiro. Com relação ao seu Tílio, quando colocou a questão de concessão de uso e título de domínio, tem que ficar bem claro que essa opção que agora saiu, a lei, o superintendente colocou, né, que vale a partir de agora. Né? Tanto que no Mato Grosso eu tenho aqui uma palestra realizada pelo senhor Osmar Rosseto, há 3 dias atrás, o pessoal lá está pegando o título. Então, mas é uma opção dos assentados, mas na questão, na primeira. O que nós estamos discutindo na Bela Luz é como o Silvino colocou, pessoas aí que estão mais de 15, 20 anos aí que estão solicitando o título. Nós temos aqui o pessoal do cartório também, por cada já o refracionamento, desmembrar, né? Tem várias situações. Com relação, tu colocou em relação à lei, né? A lei, ela fica autorizada, o INCRA, com a data de criação anterior ao período de 10 anos contado, retroativo a partir de 27 de dezembro de 2013, para ter concessão de domínio ou título de domínio. Então, baseado nesse parágrafo do artigo 18A, quando ele fala título de domínio com concessão de uso, seria o primeiro documento que o INCRA emite, que é o caso das famílias que estão aqui há 10 anos sem essa concessão. Nós temos um assentado que está 10 anos lá, assentado não, estão lá dentro da reforma agrária, que estão lá 10 anos e não tem documento, e a lei aqui fala que agora eles terão o direito também, né? Em relação ao pagamento, anteriormente tinha um rebate, que eu convivi nessa época, hein, que tinha um rebate, se os filhos estivessem estudando em idade escolar na escola, tinha um rebate de 40% a 50%, então eu acho que continua, não sei. O senhor concluiu? Não, ele até cita aqui, como nós estamos alterando o normativo, vai ter rebate, vai ter alguns bônus na hora de pagar, né? Mas esse critério que tinha antigamente, ele vai deixar de existir, tá? Então vai ter outros critérios que ainda não estão aqui claros, tá? Aqui no seu parágrafo primeiro, 18A. Esse aqui são os critérios para ser assentado, mas tem os critérios que é para receber o título definitivo. Não, mas essas pessoas, no caso, que estão lá nos assentamentos, vamos supor dos antigos. Os antigos, estão lá há 10 anos e não tem documento nenhum, não tem a concessão de uso e não tem título, não tem nada. Então, em relação à lei que está falando aqui, se ele se enquadrar na agricultura familiar, dentro do processo de ser um assentado, então qual o procedimento deles, se ele se enquadrar dentro da legalidade da lei para ser um assentado? Eles estão há 10 anos, então eles não terão o direito de ter uma concessão de uso ou o título, eles poderão escolher até, né, pela lei. As famílias antigas aqui, que foram assentadas antes de 2010, estavam recebendo contrato de assentamento, que deixou de existir. As famílias que estão sendo realizadas agora, inclusive agora, estão recebendo concessão de uso. Por que a concessão de uso agora? Porque não estava até então regulamentado a lei e ainda não está regulamentado internamente no INCRA. Tá? Elas poderão ser beneficiadas com título definitivo. Se ela optar. Eu
eu acho que é interessante, eu acho que essa colocação também é uma discussão que nós estamos bastante, procura aqui dentro da casa, né? Temos assentado aí que ficou mais de 10 anos no assentamento, quando legalizaram, veio o nome errado, voltou. Voltou porque a mulher é uma senhora, vamos supor, veio o nome masculino. Aí voltou. Então, a demora no INCRA, eu acho que nós queria, até conversando com alguns funcionários do INCRA, né? Eu acho que teria, nós aqui vai ter essa descentralização, eu acho que foi aprovado aqui na casa, mas o INCRA com certeza devia manter aqui esses pessoal que são experientes nessa área, né, para tocar isso aí o mais rápido possível, para não prejudicar essas pessoas que estão mais de 10 anos aí sem receber, como tu colocou, né, que sem recurso nenhum, porque eles queriam concessão de uso para receber os recursos que estão de direito deles, e não conseguem porque não tem documento nenhum, e se enquadram na reforma agrária. Então, isso é uma coisa errada, que nós também temos que cobrar, né, superintendência, porque nossa função é essa, eu acho que independente de situação, né. Os normativos atuais prevê que é o seguinte: qualquer família nova que entre num assentamento antigo, elas têm que estar cadastradas no banco de dados do INCRA. Como vocês sabem, a maioria, entre aspas, maioria compra os lotes. Ela não é. Na verdade, pelos critérios, pela lei, as famílias que pegam os lotes do INCRA são assentadas, elas devolveriam o lote para o INCRA e o INCRA assentaria uma nova família que está no banco de dados como cantada. Esse é o primeiro critério. Como não acontece isso, nós não fazemos cumprir a lei, porque se entrar uma família nova e for lá e comprar um lote, nós temos que pedir a reintegração do lote, reintegração de posse do lote. Esse é o correto, mas nós não fazemos assim. O que nós fazemos hoje? Nós vamos lá, cadastramos a família, nós vemos se tem perfil para ser assentada e regularizamos a família. Na verdade, ilegalmente, nós estamos oficializando uma coisa ilegal. Então, não é o correto. Mas estamos agindo dessa forma, infelizmente. Mas, só terminando, senhor presidente, desculpe até alugar. Não fala seu Tílio, né, seu Tílio? Mas a lei aqui dá guarida para o superintendente, né, baseado no que o senhor falou, nas regras do INCRA. Acho que por isso que é importante. Agora sim. Sim. Agora sim. A lei 13.001, sim. Agora sim. Tanto é que vocês aprovaram um requerimento da Prefeitura para implantar a Sala de Cidadania. Foi Passos Maia e Abelardo Luz, por enquanto. Nós fizemos uma apresentação da Sala de Cidadania para todos os prefeitos do Estado, e, por enquanto, só Abelardo Luz e Passos Maia que se pontificaram em querer usar essa ferramenta. Essa ferramenta, ela vai proporcionar ao município, porque, queira ou não queira, os assentados procuram quem? Procuram vocês, os vereadores, e o prefeito, para tentar resolver o problema deles. É ou não é? E vocês demandam isso para o INCRA. O INCRA tem que ir lá, expedir uma DAP, uma certidão, um contrato. Essa ferramenta que vai ser instalada no município, no qual o prefeito vai indicar um servidor e nós vamos capacitar ele vai ter uma senha e um perfil para acessar essa ferramenta, ela vai poder cadastrar a família, vai poder emitir um contrato, emitir uma DAP, emitir uma declaração, qualquer documento que hoje, seja o escritório da TER, seja o prefeito, algum vereador demande para o INCRA, é uma burocracia grande isso lá. Então, o município vai poder se utilizar dessa ferramenta para ser mais ágil na emissão de documentos. Né? Então, esse é o objetivo da Sala de Cidadania e também da nova lei também. Só queria comentar que foi ele que colocou, nós vamos ter umas dificuldades, o pessoal está exigindo o título da terra, é legítima
a reivindicação, né? O INCRA pecou em demorar em fazer isso, né? Mas nós temos que cumprir uma questão de legislação ambiental, uma questão de uma burocracia interna do INCRA que faz com que os assentados recebam o título. É. Mas isso é um processo ainda, nos assentamentos mais antigos, vai ser um processo ainda um pouco mais longo. Tá? Vai ser um processo ainda demorado, infelizmente. Muitas vezes, Japa, eu acho que até aqui, até para... eu confesso que também fiquei um pouco confuso nesse sentido. Eu acho que o questionamento maior talvez seja esse, né? Lá o assentamento 29 anos, 25, 30 anos, e é isso que estava se debatendo. Eu acho que um dos argumentos mais fortes para o último debate que nós tivemos é isso, né? 29 anos. Essa família pode pedir o título para o INCRA ou não? Como se procede? É o seguinte, os PAs mais antigos, é isso que eu falei para você, tem alguns procedimentos que nós temos que fazer ainda, tá? Fazer nova medição, georreferenciar, certificar, tem todo esse procedimento para cumprir ainda. Então, é um processo ainda demorado ainda. Concluindo a pergunta, os que não querem título permanecem da forma que está, com um contrato de assentamento, ou se muda para a concessão de uso? Não se faz mudança nenhuma, permanece exatamente da forma que está. Não, a concessão de uso nós vamos ter que emitir para todo mundo, independente disso, porque o contrato de assentamento ele vai deixar de existir legalmente. Vereador Otílio. Não, eu teria duas perguntas para fazer, sou curioso, já o doutor aí respondeu, mas eu tenho uma forma de entender diferente. Gostaria de pedir ouvir dele. Seriam duas perguntas. Primeiro delas, se um proprietário vier a falecer e os herdeiros têm propriedade, têm bens, têm direito desse lote, os herdeiros têm direito. Se um proprietário vier a falecer, ele e a senhora dele, aí vem os herdeiros, que são os filhos, e os filhos têm propriedade, têm direito na herança? Na concessão, melhor dizendo. Segundo, outra pergunta, essas pessoas que estão assentadas, elas vão ter que pagar essa terra? Na verdade, elas têm direito, desde que comprovem que aquela terra que eles têm de herança, já tem bens, não dão subsistência para eles, produção. Caso se comprove isso, o lote deve ser retornado para o INCRA. Se eles tiverem, não tem direito. Se eles tiverem outros bens, outras terras, e comprovem que não conseguem subsistir daquela área, produzir e ter renda, eles têm direito. Caso contrário, devem devolver o lote para o INCRA. Aí, e eles vão ter que eles vão ter que pagar essa terra, esses assentados? Todos vão ter que pagar. Vão ter que pagar. Todos. De uma forma ou de outra, eles vão ter que pagar. Vão ter que pagar. Que isso gerou um custo. Todos nós pagamos imposto, e isso gerou um custo do governo federal. O governo federal indenizou os proprietários. Todas as terras que o INCRA apropriou ou comprou, ela foram pagas. Isso gerou recurso, e isso tem que ser indenizado de novo. Tem que retornar aos cofres da União. Mesmo com rebate, com bônus, tem que ser devolvido. Ô Japa, deixa eu talvez eu repetir uma pergunta que eu fiquei também com dificuldade de entender, mas vou ser bem claro. Por exemplo, assim, ó, o sujeito tem 2 terrenos hoje lá no assentamento. De um jeito ou de outro, ele está sob o domínio de 2 terrenos. Que não tem um filho, ele acaba, ele e a esposa, tendo esses 2 terrenos. No título, na concessão do uso, ele vai sair um terreno para o casal, mas no título ele sai os 2?
porque assim, o que percorreu nas informações era de que um poderia ir pro senhor e o outro para a senhora. Então, assim, só para tu me esclarecer isso na íntegra, que eu não, aí fiquei com dificuldade de entender essa questão dos módulos fiscais, mas eu gostaria que tu repetisse isso. E outra questão é o valor dessa terra, talvez para a gente também começar a ter um comparativo de quanto a gente vai estar pagando por essa terra, porque tu tem um determinado valor que tu vai ter que ressarcir todo ano, vai ser mensal, que é uma coisa que você mesmo disse que talvez aí não esteja bem claro ainda dentro da lei, mas talvez uma prerrogativa de discussão já que exista dentro do INCRA, não sei se isso já tem claro. Tá. Quando eu falo em módulo fiscal aqui, é o lote do assentado, é do grupo familiar, marido e mulher. Eles não podem ter 2 lotes. Isso deu para entender? Sim. Então, o titular é marido e mulher, então só um lote. A questão do preço da terra, o que está se propondo aqui na lei é que o INCRA, na hora de emitir a pauta de valores para cobrança de terra, da titulação, que se faça uma pauta de valor de preço de mercado da região. Não se utilize a fórmula de cálculo do TCU ou do INCRA, senão os preços vão lá em cima e é impagável. Vou tentar confrontar, porque eu também tive esse questionamento. É possível prever algum cálculo hoje? Vamos imaginar o que um lote, se um assentado tivesse um título hoje, qual seria o valor a ser restituído aos cofres da União? Tempo de pagamento. São vários os questionamentos que vêm, muitas vezes, até para esclarecer, né, Japa? Tem muitas falas que você acaba confundindo. Não, mas se vem, custa 100, vai ter o rebate, vai custar 50, ou é 200, passa para 30. Esse tipo de coisa que eu acho que causa um mal-entendido. E a tua vinda para cá, eu acho que tem esse objetivo, principalmente esclarecer. Eu acho que tem que, esclarecendo a situação, acredito que todos vão trabalhar numa mesma direção, né? Até porque os desencontros aqui, e no meu ponto de vista, é bastante grande, né? Então, quanto se pagaria por um lote hoje, se titulado em Abelardo Luz? Eu não tenho como emitir valores aqui agora. Felizmente não tenho. Essa é uma forma de cálculo de que os nossos peritos, os agrônomos fazem, entendeu? Não é possível prever valores. Não é possível. Nós tentamos fazer uma pelo fórmula de cálculo da coisa, eu devia ter trazido, que nós fizemos lá uma memória de cálculo, só para nós ter uma noção do assentamento, acho que foi Três Palmeiras, né? E na época foi pago, digamos, 3 milhões pela terra. Claro. Aí jogamos no sistema lá de cálculo TCU, ela foi para 24 milhões. Entendeu? Então, é um absurdo. Se você for dividir pelo número de hectares, dividir pelo tamanho do lote, quanto vai pagar, não paga. É uma prestação por ano, são 10 anos com 2 de carência e uma prestação por ano. Mais algum vereador? Gostaria de fazer mais algum comentário? Vereadora Isabel? Só deixa eu comentar aqui. Nós temos um procedimento que quando for emitir o título para as famílias, nós temos que usar de transparência e trazer para as famílias e mostrar, olha, o assentamento Três Palmeiras, o cálculo de valores para pagamento da terra deu isso. Aí a gente apresenta para as famílias, mostra quanto vai dar por hectare, quanta prestação vai ser. Cabe a eles também decidirem se aceitam aquilo ou não aceitam aquilo. Entendeu? Então, é todo um processo democrático que não é imposto, não é nada. A família quer saber se aceita ou não, e ver se tem condições de pagar também.
possibilidade de individualmente, desculpa, vereadora, por assentamento, se daria dessa forma que tu colocou mesmo. O assentamento X vai ter uma realidade diferente do assentamento Y, por exemplo, né? Vai. Considerando, inclusive, tu pegar uma situação do assentamento Volta Grande, por exemplo, né? Vamos citar assentamento Papuã, que é bem encostadinho, 25 de maio, tem realidades diferentes, né? Tem. Então, essas especificidades serão consideradas todas. Com certeza. Vereadora Isabel. Obrigada. Ah, sim, superintendente, 2 perguntas. Que nem esse pessoal, então, que está lá há mais de 20 anos, vocês têm, assim, uma previsão de quando que vai sair uma solução para o caso deles? O INCRA? E mais uma pergunta, já faço já, quanto à comunidade da Capão Grande, se vocês também têm uma previsão para, no caso, retirar essas famílias, coisas assim, colocar em outro lugar, porque eles têm uma balsa ali, que geralmente dá problema. Então, isso aí também é coisa que eles nos perguntam diariamente. Obrigada. A previsão de titulação é a partir do momento que vão ter que aprovar a regulamentação interna do INCRA, que ela está quase pronta, só falta ser aprovada pelo Conselho Diretor, né? Eu não trouxe aqui ainda porque pode ser que sofra algumas alterações da normativo, mas é a partir desse ano já. Algumas áreas que nós já temos alguns procedimentos já prontos, nós já vamos titular a partir desse ano. Não, Capão Grande ainda não. Tem uma questão ambiental que temos que resolver ainda. Vereador Adroaldo. Boa noite, senhor José dos Santos. Quero fazer uma pergunta seguinte. No relato do senhor ali, se causa, na hora da soma desse loteamento, o valor, digamos o seguinte, se o agricultor chegar lá no dia que for negociar, fazer esse acerto, achar que esse valor não tem condições de pagar, ou que o valor seja alto, como é que fica a situação do agricultor, né, daí? Como é que vai ficar daí? Como que vai funcionar? Ele vai ter que sair da propriedade, depois de todos esses anos que está lá, que tem todos os seus bens, a sua colocação, tudo em ordem, como que vai ficar daí? Digamos que não haja um acerto entre... Digamos que tem uma família que ela queira dizer assim, não, eu não tenho questão de pagar, não vou pagar. Ela continua como assentada normal. Muito bem, obrigado. Eu gostaria de registrar nesse momento a presença do senhor Alduino Martini, ex-prefeito, também Horácio Fortes, suplente de vereador. Não sou advogado, Japa, mas tem um que escora nós aqui de vez em quando, né? Um dos questionamentos que apareceu, e bem lembrado do Dr. Joacir aqui, o artigo 10, no parágrafo 7º, diz, me corrija se estiver errado, alienação de lotes até um módulo fiscal. Isso pega na pergunta em que o vereador Roberto estava fazendo anteriormente. Em projetos de assentamento criados em terras devolutas, discriminados e registrados em nome do INCRA ou da União, ocorrerá de forma gratuita. É isso mesmo? Alienação de um lote de até um módulo fiscal. Está correto. Está correto, ela é isenta. Pois não, vereador Silvino. Então, até pegando esse gancho que o senhor presidente falou, seu Japa, então a gente participou de reunião, inclusive estava o secretário da Agricultura de Bela de Luz, vários vereadores, aí no assentamento, e a pessoa falou que até então o lote, de repente, poderia ser gratuito. O título, ele lá falou até em 2 módulos, né? Mas eu, no meu entendimento, eu acredito que um módulo fiscal ou um lote, né? Ou uma parcela, como da vez chama, eu tenho um lote, uma parcela, né? Que eu considero um lote, que seja gratuito. Então, isso foi falado em reunião, quando vieram apresentar esta lei que a nossa presidente assinou aí em junho, né? Que até, pelo menos uma parte, seria gratuito, né? Então, hoje, o senhor já estava afirmando aí que todos teriam que pagar. Agora já melhorou um pouquinho a conversa, né? Então, acho que vai dando uma expectativa melhor para os assentados, que aqui são bastante, né? Tem os prós e tem os contra. Então, e a gente respeita a opinião de todos.
Pessoal, deixa eu só comentar a fala do vereador. Muitos aqui, vocês sabem que o assentado tem uma cota à parte da reserva legal. Tem ou não tem? Então, muitos vão ultrapassar um módulo. E a reserva legal que está averbada lá, ela tem cota à parte, e cada assentado tem uma cota à parte. Ela não vai sair de graça. Se pegar um assentamento que não tem reserva legal, aí sim, se não atingir um módulo, ele vai ser isento. Então tem que ser analisado caso a caso. Vereador Bica, com a palavra. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Avelino, em seu nome cumprimentar os senhores vereadores, vereador Abel, os senhores da assistência, as senhoras, sejam bem-vindos nesta casa. E cumprimentar aqui o superintendente do INCRA, senhor José dos Santos. Obrigado por o senhor ter atendeu o ofício de nós vereadores, e obrigado pela sua presença, seus representantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós acompanhamos, muitos anos atrás, desde o início da nossa região, dos nossos assentamentos, com esses agricultores da mão calejada. E sabemos o início e o fim, e o início do sacrifício que cada um deles, dos pais, das mães, dos jovens, passaram por esta terra. Eu também, na minha opinião, eu acharia que não deveria ser cobrado as terras da região dos assentamentos pela força, pela garra que eles têm. Que hoje no nosso município de Vilar Luz, senhor José, nós temos mais de 1.400 famílias assentadas. E da forma que foi entrado ali, era só careira e picada. E hoje é tudo terra, agricultores formados da mão calejada, milhares e milhares de litros de leite que saem todos os dias da sua própria lavoura. Soja, milho, isso é um respeito para o nosso município. Eu também seria dessa opinião, mas eu não entendo muito nessa área, eu deixo na opinião dos nossos companheiros, nossas companheiras, que se eles acharem que for melhor para eles, para as famílias, a concessão de uso, fica no critério dos nossos trabalhadores. O título definitivo das terras, claro que eles merecem muito mais do que isso. E eu acredito no trabalho do INCRA, até como foi falado pelos vereadores, faz mais de 29 anos que nossos agricultores temos lá, pai de família, trabalhadores. Também foi muita demora do INCRA para chegar nessa época de hoje, nesse ano, para iniciar esse trabalho, para dar o direito do seu dever da sua própria terra. E com certeza absoluta, onde vocês, todas as famílias, terão a oportunidade de até financiar mais, ampliar mais em cima da própria agricultura. E talvez por falta desse documento é onde está trancando o sucesso de cada agricultor do nosso município. Mas dessa forma, eu quero agradecer a Vossa Excelência e os seus companheiros que lhe acompanharam e dizer que nós acreditamos no trabalho do INCRA, que fará a coisa certa a cada um dos nossos trabalhadores. Muito obrigado. Mais algum vereador em suas perguntas? Vereador Silvano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, pessoas aqui que estão nos visitando. Boa noite, senhor José dos Santos. E já agradeço por o senhor ter vindo atender o nosso pedido. Eu também, que nem o vereador Bica falou, também não entendo muito. Eu até levei surpresa de ter que esses agricultores pagassem terras. Eu também achava que dava os títulos e que morador, né, cara que mora 10, 15, 20 anos em cima das terras, estão pagando seus impostos, estão, né, vivendo dali, estão, queira ou não queira, estão dando lucro ao município, ao Estado. Né? Então, assim, eu levei surpresa. Eu achei que esses títulos vinham assim, uma despesinha pequena, eu achava que não ia precisar pagar essas terras de novo. Né? De novo, não, vou pagar essas terras. Então, quero assim dizer que fiquei surpreso com isso também, porque eu achava que era só o título. Então, acho que muita gente aí hoje vai balancear para querer esses títulos, porque vão entrar numa dívida, nem o senhor não soube explicar quanto, né? Então, acho que é uma coisa que eles vão ter que pensar muito para requerer esse documento. Obrigado, senhor José. Nós, mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos. Relembramos aos amigos da assistência, aos senhores vereadores, que estamos transmitindo a sessão ao vivo pela TV Câmara
no site oficial da Câmara, no www.câmarabelardoluz.sc.gov.br e também pela Rádio Rainha das Quedas. Encerrando aqui a nossa prosa, desde já, senhor José, Japa, assim, mais da parte conhecida e dos companheiros, pela história que também tem em Abelardo Luz, né? Pedrão, os demais do INCRA, que no esforço do dia a dia tem procurado fazer o melhor. É possível afirmar de que os casos serão tratados de caso a caso. A ferramenta que será instalada na Secretaria da Agricultura, com certeza, ou pelo menos em tese, é para que se agilize o processo, e nós precisamos aprofundar esse debate e fazer com que os anseios, principalmente dos assentados, sejam ouvidos. Tenho certeza da compreensão e do empenho do Japa. No entanto, também tivemos em anos anteriores, períodos anteriores, e aqui o superintendente já mencionou também, como se muda também o superintendente, cada tocador de baile vai sair uma música, né? Então, nós acreditamos no empenho do INCRA nesse momento, dos técnicos, enfim, na disponibilidade de vir aqui hoje, mas acima de tudo, procurar resolver, e fiz essa indagação na última sessão por conta das famílias que ultrapassam ali 7, 8, 10 anos sem nenhum documento, né? Eu acredito que esse trabalho venha sendo feito e, num curto período de tempo, pelo menos a parte de concessão de uso, resolvemos, em sua grande maioria, em Abelardo. E aí os próximos debates, como bem frisou, de caso a caso, de assentamento por assentamento, possivelmente vai estar sendo tratado. Vereador Carlinhos, como um dos autores do requerimento, e aí encerramos o debate e deixamos os microfones abertos aí para o superintendente para as suas considerações finais. Senhor presidente, senhores vereadores, os assentados, estão aqui presentes, ao superintendente. Só para deixar claro em relação à definição, o próprio superintendente, na pergunta que o presidente fez, em relação à alienação de um lote até o módulo fiscal, não se pagaria nada. Nós também tivemos uma informação do Ministério do MDA, acabei informando que tinha essa dúvida mesmo em relação a isso. Mas tem no artigo 5º, o valor da alienação, na hipótese do beneficiário optar pelo título de domínio, será definido com base no valor mínimo estabelecido em planilha, referencial de preço, sobre o qual poderão incidir redutores, rebate, bônus de adimplência estabelecido em regulamento. Então, criar essa alternativa dizendo que vai custar 24 milhões, eu acho que é meio complicado. Não, acho que não. O governo tem rebate de 80% aqui sobre bônus de assentado. Então, a lei pode ser aplicada também 80% do valor. O definitivo, quem tem um módulo fiscal. Então, por isso que é importante colocar, eu acho que o próprio superintendente falou que pode ser o artigo 7 aplicado no caso dos assentados. Eu acho que, então, por isso que para não deixar dúvida também em relação a isso, porque senão os assentados aqui que queriam um título, vou expor lá, vão chegar, não, eu não quero uma dívida absurda. Não, eles têm o direito de pedir e terão o direito de ver quanto que vão pagar, entendeu? Isso sim. Eles vão pagar 0, vão pagar 10%, 20%, 30%. Então, isso que tem que ficar bem claro, né? A lei é meio complicada porque ela, como tu falou, né? O superintendente colocou. Ela foi criada para alguma coisa e acabou entrando outro assunto. Em tese, se entende isso, né? Nessa 18A aqui que entrou no título. Porque aqui é especificamente essa lei sobre rebate. Ela trata especificamente sobre o rebate de dívida dos assentados, que pode chegar de 50% a 80%. Então, por isso que tem esse entendimento que precisa a superintendência, mas já estão discutindo a nível do Brasil, já o superintendente, o INCRA, em relação a criar uma norma em relação, acho que essa rebate ou anistia para quem quiser o título, que está há mais de 15, 20 anos lá, que tem toda a infraestrutura que o INCRA concedeu a ele. Então, ele cumpriu a função social da terra, acho que ele usou a terra. Isso é importante. Então, eu só quero, nessa definição, o senhor seja bem claro no sentido que a lei é essa, né? Então, no sentido da lei, ela vai ser cumprida assim, vai ter alguma em Santa Catarina, vai ter alguma mudança, ou vai ser postergado, eu acho. Então, é isso que nós queríamos saber em relação a isso.
Eu só citei viu, vereador, só citei um exemplo da questão do preço da terra. É claro que não vai chegar nesse valor absurdo, né? Isso é impossível. Nós temos um procedimento lá que é dos peritos federais que faz a avaliação da terra com base nessas planilhas referenciais de preço, fazem pesquisa de mercado no município, no qual se baseia o preço de mercado que vai custar a terra. Isso está tudo regulamentado. A questão da titulação aí definitiva, a argumentação interna do INCRA está quase pronta. Vão ter todos os critérios, a maioria desses critérios que o senhor citou aí, todas elas vão ter. Com bônus, rebate, tudo isso. Até para beneficiar a forma de pagamento do agricultor. Vereador Roberto? Não, na verdade, sim, já ficou claro essa questão, porque, na verdade, se você for ver, além da terra, tu teve outros investimentos públicos dentro dos assentamentos. E talvez algumas dúvidas que eu quero sanar contigo assim. Bom, a terra é um dos investimentos. Agora nós tivemos a casa, nós tivemos estrada, nós tivemos muitas coisas que vieram por dentro do INCRA. Isso está fora de qualquer, digamos assim, custo e benefício de um determinado PA? Ou ele vai ser incluído, ou poderá ser incluído? Porque essas questões, muitas vezes, assim, o que permeia por dentro dos assentamentos? Que depois isso a gente consiga esclarecer lá para a população, né, para os assentados e tal que estão lá. Até, inclusive, foi um foco de tema de discussão aqui, muitas vezes essa condição de pagamento, e tu sabe que hoje, dentro de uma agricultura familiar, até porque o módulo nosso aqui em Abelardo Luz, uma das grandes reclamações é que o módulo acabou ficando pecando pela forma de produção que muitas vezes a gente até tem aqui, né? Talvez até por falta, muitas vezes, de ter essa concepção de buscar tecnologias, inovação e tal, tem essa reclamação, digamos assim, entre o povo. E talvez esse custo, muitas vezes, não vai ser difícil tirar da terra, né? Não, porque assim, já, só para ter claro, nós temos, pessoal, nós temos só o Banco da Terra, um exemplo. Uhum. Nós hoje temos o Banco da Terra, pessoas que adquiriram 5 alqueires de terra, na grande parte deles que é uma produção igual a nossa, de fumo, milho, soja, leite e tal, e tem uma grande parcela desse povo, gente que está inadimplente, que é o mesmo sentido quase em relação à questão do título. Então, assim, se for naquele valor mais ou menos que o Banco da Terra tem, há de os assentados, vamos convir que tem que fazer um processo de avaliação muito criterioso, né? Senão nós vamos ter, de 1.400 e poucas famílias, talvez nós vamos ter lá na frente um grande número de pessoas que vão ter essa dificuldade de pagamento, né? Eu sugiro o seguinte, por conta da pergunta, então, e das colocações do vereador Roberto, o vereador Carlinhos também não se sente contemplado. Para encerrar, então, o vereador ia aí, posteriormente, as considerações finais do superintendente. Não, só para informar o vereador Roberto, eu estive na IPAG, 100% do pessoal do Banco da Terra está adimplente. Não, temos 100%. É só perguntar na IPAG. Eu pedi. Sim, mas os que estão lá na terra estão adimplentes, certinho. Então o Roberto está errado nos dados. Agradecemos o vereador por suas colocações e nós abrimos o espaço, desde já agradecendo ao José dos Santos, nosso amigo Japa, pelo empenho, pela vinda até Abelardo, na Câmara de Vereadores, fazendo esse trabalho, principalmente de esclarecimento a todos os nossos assentados de reforma agrária aqui nesse município. O espaço para as considerações finais. Só deixa eu complementar a fala do vereador. Essa lei que foi criada aqui, e a outra também, que é da renegociação da dívida Pronaf, permitiu com que todos procurassem a agência, o escritório da Terra, o INCRA, e pagassem a dívida com rebate, para estar adimplente a receber um novo crédito. Aqui também está o do INCRA. Cada família recebeu X valor, seja apoio inicial, fomento, crédito de habitação.
Então, praticamente aqui tem um limite de teto de pagamento que não alcançou. O que vai acontecer? Todo mundo vai ser zerado, não vai pagar a dívida. Se o pessoal leu direito a lei aqui, ninguém vai pagar a dívida. Então, eu acho que o pessoal, hoje a lei da questão da titulação da terra, fora essa lei aqui anterior, ela está aquém do limite de pagar. Mas eu acredito que à medida que nós formos titulando, as pessoas vão ver que vai ser pagável. Ok? Considerações? Obrigado pela atenção, pelo convite. Eu estou à disposição, né? Se alguém tiver mais dúvidas, para colocar mais esclarecimento. Mais uma vez, os agradecimentos. Senhor José dos Santos, superintendente estadual do INCRA, que se fez presente, então, nesta noite, falando sobre a questão da Lei 13.001, de 20 de junho de 2014, dentre outros assuntos, e também, já acho que colocar à disposição o pessoal do... Eu conversava isso com o Poleto, o Zezinho, enfim, os demais técnicos do INCRA, sempre estão na região, então acredito que os questionamentos por aí também. E no momento em que estiver sendo operado dentro da Secretaria mais essa ferramenta, acredito que muitos desses problemas serão resolvidos. Agradecemos mais uma vez o superintendente e sintam-se à vontade. Eu solicito ao secretário que proceda a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação número 41, do vereador Armindo Andrés, solicitando que através do departamento competente da administração, sejam executadas as obras de construção de uma capela mortuária municipal. A presente indicação tem o objetivo de proporcionar um local adequado para as famílias e amigos possam velar seu ente querido. Indicação número 42, do vereador Armindo Andrés, solicitando que sejam colocadas placas de sinalização de trânsito nas ruas da cidade que não possuem, obedecendo às normas legais de trânsito. Diante da grande quantidade de veículos que circulam no centro da cidade e nos bairros, tem a necessidade de mais placas de sinalização de trânsito para evitar acidentes, obedecendo assim a legislação em vigor. Solicito ao secretário que proceda à leitura das demais mensagens recebidas pela Casa. Ofício de solicitação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Avelino Paulo Andretta, eu, Jéssica da Rosa Faliguski, brasileira, técnica em agropecuária, inscrita no CPF 067 744 309 96, residente no bairro Aparecida, Abelardo Luz, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência o espaço da Câmara de Vereadores para uma reunião com os produtores dos assentamentos da reforma agrária deste município para a organização da festa agroecológica de produtos da reforma agrária para o dia 25 de agosto de 2013, com início às 14 horas. Limitados ao exposto, fique com meus votos de estima e consideração. Abelardo Luz, 18 de agosto de 2014, Jéssica da Rosa Faliguski. Coloco em votação, senhores vereadores, o pedido feito em tribuna nesse momento. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Ficando assim, aprovado por todos os senhores vereadores nessa sessão. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Avelino Paulo Andretta, prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio do presente solicitar o empréstimo do plenário Arne de Andrade na quinta-feira, 21 de 8 de 2014, a partir das 19 horas, para uma importante reunião que terá como pauta a Semana Cívica e Desfile de 7 de setembro. Sem mais para o momento, reafirmamos nosso protesto de estima e da mais elevada consideração. Certo de vossa compreensão e pronto atendimento, atenciosamente, Iraci Chiqueleiro, secretário municipal de Educação. Coloco em votação mais esse pedido. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Ficando assim, também aprovado por todos os vereadores. Convite. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte tem a honra de convidar todas as entidades do município de Abelardo Luz que gostariam de participar da Semana Cívica e Desfile de 7 de setembro para se fazer presente a uma reunião na Câmara de Vereadores às 19 horas, na próxima quinta-feira, 21 de agosto de 2014. Certo de sua valorosa presença, desde já agradecemos. Iraci Chiqueleiro, secretário municipal de Educação. Convite. Audiência pública. A implementação do processo participativo é um ganho que os cidadãos terão para sempre. É o pontapé inicial para as transformações pelas quais os municípios passam e que tem significado mais qualidade de vida para a população.
Ressaltamos a importância de se pensar e planejar os municípios junto com a população, entidades, os vários segmentos da sociedade e o governo federal em médio e longo prazo. Em função disso, convidamos Vossa Senhoria para participar da audiência pública para a elaboração do PPA Territorial Participativo, desenvolvido através do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel, CVC. O PPA é um instrumento para o planejamento estratégico dos municípios consorciados, isto é, para a organização dos recursos e energias do governo e da sociedade local em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio e longo prazo. Diante do exposto, ressaltamos que sua participação é de extrema importância para o desenvolvimento dos nossos municípios e região. Segue abaixo o cronograma das audiências que serão realizadas nos 12 municípios consorciados. Coronel Freitas, 7 de agosto de 2014, Everaldo Luiz Casanova, prefeito do Inuã do Oeste, presidente do CVC. No cronograma, Abelardo Luz será dia 26/8 na Câmara Municipal de Vereadores, às 19 horas. Abelardo Luz, 15 de agosto de 2014, Ilustríssimo Senhor Avelino Paulo Andretta, presidente da Câmara de Vereadores, Abelardo Luz, Santa Catarina. Senhor presidente, em resposta ao ofício empírico que solicitou informações oficiais acerca do indiciamento de vereadores e investigação da Polícia Civil que apurou irregularidades no Poder Executivo Municipal, especialmente a relação dos vereadores envolvidos, informo que foram indiciados 2 vereadores, o vereador licenciado Joel José Tomasi e o vereador em exercício Roberto Vilante Bias. Assim, ciente do comprometimento dos vereadores com a fiscalização das contas públicas e da obediência no princípio da moralidade, solicito que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis em relação aos vereadores indiciados. Atenciosamente, Jean Luiz Mioto, delegado de Polícia Civil. Peço ao secretário, nesse momento, se há vereadores inscritos para o pequeno expediente. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito para o pequeno expediente, eu consulto o secretário se há vereadores inscritos para o grande expediente e o uso da tribuna. Carlos Senes Pinto. Com a palavra, o vereador Carlos de Senes Pinto, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Senhor presidente, não farei uso. Tem o vereador não fazendo uso da palavra, o consulto o secretário se há mais vereadores inscritos. Silvino Pereira. Com a palavra, o vereador Silvino Pereira, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Registro a presença do presidente do sindicato dessa cidade, o senhor Bertan, que também se faz presente nessa sessão. Suplente de vereador, Chico Quadras, também se faz presente. Bom, agora sim, senhor presidente, o meu boa noite ao senhor e vou estender boa noite a todos os vereadores e à vereadora Bel. Também não quis cumprimentá-lo antes a todos que estão aqui nesse plenário, né? Cumprimentar também o doutor Sérgio Dalben, o doutor Joacir, advogado desta casa, presidente do sindicato, meu companheiro Valdecir Bertan, com a sua esposa, né? Também, acho que já não se faz mais presente, o Altair Lavrati, da direção do movimento Sem Terra. Então, senhor presidente, a gente estamos aqui, né, agradecer também a vinda do Japa, né, então, aí, com esclarecimento, que ainda ficou um pouco embrulhado, mas já dá para nós ter uma visão um pouco, né, dos esclarecimentos dele, então, para nós, as pessoas tomarem assim um caminho, pensarem um pouco, mas eu acho que não dá para se assustarem com o que foi dito aqui, que as coisas, diz que as abóboras se ajeitam na carroça. Então vamos ver no andar da carruagem aí, que eu acho que não vai ser tão difícil, né? De repente tem que se unir, as pessoas que têm vontade, temos que se unir, pegar um advogado, estudar bem o plano, para ver como é que você faz, que eu acho que assentamento aí com 29 anos, com 18, de 10 acima, é bastante importante para nós assentados e respeitamos a opinião de quem queira ou não queira. Mas, assim como foi falado aqui, aí que gente até de 10, 12 anos, irregular ainda, dentro dos assentamentos, isso, quem sabe, meio logo seja regularizado, que deu para perceber que não vai ter problema para ele, mas está sem crédito até hoje, né? Então, isso também é lamentável. Então, sobre o que ele falou sobre o CAR, isso é bastante importante, só que ficou assim que não deu para a gente entender muito. Agora, essa semana vai ter um treinamento até de CAR,
o dia 28 em Xanxerê, para fazer, porque a Abelardo Luz não tinha começado a fazer, na verdade, alguns estavam fazendo, mas é muito confuso. E daí dos assentamentos velhos, que tem as divisas tudo, conforme o superintendente falou, então ficou bastante embrulhado para os assentamentos. Mas eu acho que não pode ser tão difícil levar tanto tempo assim, porque se estão todos, né, a maioria tem suas reservas, né, também, mas está aí no andar da carruagem, vai se ajeitar. Também queria comentar, senhor presidente, sobre os trabalhos feitos pela administração de estrada do Portão ao Galpão, que está indo lá na parte da Serra Alta muito a passo de tartaruga. Já fazem aí, desde o dia 29 que começou, e bastante famílias em roda ainda não está chegando lá. Estão trabalhando aí uns dias, daí outros dias parado, e até chegar o fim dos assentamentos, então vai passar esse mandato e mais um pouco. Então temos que cobrar um pouquinho mais de urgência, porque tem família com produção de leite, aí que está com o seco, está tendo que puxar. Então a gente cobra isso nos assentamentos, precisa muito isso, né? Então é muito difícil, a gente entende um pouco, mas com a quantidade de máquina que veio, que tem no Abelardo Luz, que o prefeito municipal adquiriu, aí isso dá para desenvolver um trabalho, eu acho que é dar uma aceleradinha nessa parte, quando o tempo está bom, principalmente, tem que aproveitar o tempo, né? Então, as famílias estão perdendo bastante tempo com isso, né? Então, a gente queria dizer. Aí, sobre também a ponte do Canhadão, tão falada, que se iniciou, foi feito um remendo para 15 dias, então já está nos 20 e poucos dias, e o pessoal está cobrando, agora a decisão que diz que iam fazer a ponte e arrumar, porque é estreita, não passa uma plantadeira larga, né? Então estão cobrando, não é uma indicação que estou fazendo, que já foi um combinado com o chefe de máquinas. Então eles estão pedindo uma providência agora, né? Que já passou dos 15, já está nos 20 e poucos, né? Eu já está fazendo quase um mês que estou aqui, então até passando até, e foi na segunda sessão que a gente puxou esse assunto. Então isso também é muito importante. E estive visitando o Passo das Antas, senhor presidente, e ali eles estão na estrada por dentro da comunidade, que sai ali, tem uma ponte com 3 metros de largura, que tem que passar trator, plantadeira e passar máquina, né? Então, até não entrei com a indicação hoje, senhor presidente, porque eu cheguei atrasado, passou do horário, então, mas já quero fazer de antemão, pedir para o secretário ir olhar isso, que ali é bem perigosa e muito estreita, e ali é agrícola, né? Então isso precisa da atenção da administração para esses causos, que é bem danado, e é uma pontinha meio alta, fica perigosa, né? Então a gente queria dizer isso, né? Pedir o máximo da atenção para os agricultores. Até teria a indicação, mas como eu cheguei tarde, então não fiz, a gente vai deixar para outra semana. Também estive comentando com a vereadora Bel, né, Bel, sobre uma subvenção que ela entrou com a indicação aqui para a comunidade, para o campo lá do Canhadão, para fazer alambrado, as coisas de lá. E daí, até perguntei para ela, com certeza ela vai usar da palavra, vai falar melhor. Então eu pedi providências, que já faz tempinho que a vereadora pediu e a comunidade está cobrando, né? Que não é o mesmo assunto sobre o orçamento participativo. É o outro pedido que a comunidade fez e que a vereadora entrou. Então, já faz tempinho, ficou quieto aí, daí eu estive conversando com a vereadora, é uma indicação dela, né? Então, a gente está reforçando essa indicação dela para essa comunidade ser atendida. E aí, agora que já passou, que o Japa já esteve aqui, acho que nós teríamos que confirmar ou pedir atenção para vir o cara da Ipagre, da agricultura, porque está chegando ao fim de agosto, vai ficar um funcionário só aqui em Abelardo, vai ter problema, né? E aí o secretário lá está esperando, até não conversei mais com ele, mas está esperando o comunicado, então, que ele estava disposto a vir aqui a Abelardo Luz, né? Porque as informações são contrárias. O prefeito falou para mim, em reunião com eu e o vereador Machado, né, que o Estado não manda nada para Abelardo Luz, que não vem nada para Abelardo Luz, que ele quer máquina, quer isso, quer aquilo. Só que o governo não manda dinheiro. Mas no documento que eu recebi por e-mail do governo,
dentro desse governo do PT, já que vai para os... Estamos aí perto dos 6 anos, eu acho, né? 5 anos e meio, por aí assim. Mas já veio 5.663.400 e poucos reais em máquinas, isso, aquilo, calcário. Então isso veio para a Brasília. É um documento aqui que eu recebi do Estado, pedi por e-mail. Não veio em dinheiro, né? Mas veio em coisas para a Brasília Luz. Então e seria importante então ou o debate ou essa prosa deles aqui na Câmara, aqui para nós esclarecer e para o povo também ficar sabendo. E sobre a IPAGRE vai complicar se não fizer, segundo as informações que a gente tem, se não fizer esse convênio com a Prefeitura Municipal, que eu acho muito importante. Hoje seriam essas as minhas palavras. Senhor presidente, meu muito obrigado. Pois não, vereador. Ficamos acertados aqui que para a próxima sessão, então, terá vinda, se tiver disponibilidade, então, do representante da IPAGRE, o senhor Inácio, atendendo também a requerimento da Câmara, aprovado por todos os seus vereadores, para que na próxima sessão o senhor Inácio se faça presente, trazendo também os seus esclarecimentos, todas as suas explanações referentes a estes assuntos. Consulta o secretário, chamar os vereadores inscritos. Isabel Andrade. Com a palavra, o vereador Isabel de Andrade, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Cumprimentar em primeiro lugar o presidente dessa casa e aos demais vereadores. Quero cumprimentar aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Rainha das Quedas e que nos acompanham também através da TV Câmara, ao Peterson do Jornal Falcão e a todos vocês que se fazem presente nesta noite. Destacar a presença do nosso secretário de Agricultura, Osumiro Brizola, que está sempre aqui nos acompanhando e acompanhando principalmente ao povo lá dos assentados, onde ele agora, como secretário de Agricultura, está cada vez mais próximo de vocês. Eu tive a impressão que hoje, com esse debate, sairíamos daqui sem dúvidas. Para mim, fiquei com mais dúvidas. Me parece que é ruim o título, fiquei cheia de dúvida. Então, acredito que nós vamos ter que conversar mais ainda, não que vá mudar diretamente para mim, mas para vocês interessados, é necessário que continuem se aprofundando ainda no assunto, porque deu a impressão, eu fiquei com isso, que o título só é ruim, não tem nada de bom daí. Então, é necessário que a gente pense bem, né? Então, e dizer, viu, seu Silvino, eu conversei com o Dilmar, ainda semana passada, quanto à comunidade do Canhadão, eles já estavam reunidos com o pessoal do futebol lá, por causa do campo, e assim que o pessoal apresentasse o orçamento para a secretaria competente, já ia haver o repasse lá pro campo de futebol. E também quero falar com o pessoal da São Sebastião, com o Geraldo Zanata, com o qual eu visitei, conversei, já falei com o nosso diretor, o Eudir Zanquete, e logo nessa semana ainda estarão lá na São Sebastião, onde ele me pediu um trabalho lá. Deixar aqui meu serviço como vereadora, sempre à disposição. Meu agradecimento a todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Consulta o secretário, chamar os vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Pedrinho Oliveira Nunes, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Saudando o presidente dessa casa, o vereador Avelino Paulo Andretta, saudar os meus colegas vereadores, a vereadora Isabel, os ouvintes da Rádio Rainha das Quedas, os internautas que nos acompanham, saudar aqui os funcionários da casa e saudar meu amigo secretário da Agricultura, suplente de vereador Chico Quadra, Sérgio Dalben, e também suplente lá, o companheiro Fernando Preto, lá da Roseli Nunes, que nos honra com a sua presença, e saudar em especial a imprensa que está aqui fazendo a cobertura dessa sessão, mas de forma especial saudar a todos os que vieram neste plenário para acompanhar as explicações, as explanações do superintendente do INCRA,
seu José dos Santos, que prontamente atendeu o ofício dessa casa, referendado pela maioria, por todos os vereadores dessa casa, que viesse aqui tecer explicações sobre a Lei 13.001. A vereadora Isabel aqui saiu com dúvidas. Esse é um assunto e é um debate que se inicia. Eu acho que um primeiro passo foi dado e aqueles que são os interessados, os assentados que vivem há 20, há 25, há 29 anos, mas especificamente aqueles também que há 10, 12, 15 anos que estão lá trabalhando e produzindo, que não têm o seu contrato, que agora, pela informação, esse contrato será substituído pelo título de concessão de uso. Então, isso já é uma garantia de que aquelas pessoas que lá estão, que apesar de, como colocou aqui o vereador Silvino, foram privados das políticas públicas que o INCRA incrementou e proporcionou àqueles que eram detentores dos contratos de assentamento, que não puderam se beneficiar. Então, eu acho que o INCRA, com a sua equipe, vai fazer um esforço grande para poder estar viabilizando, então, toda essa documentação e poder estar contemplando, então, aqueles agricultores que desejam o seu título, que possam, então, estar optando por ele e concretizando esse sonho. Queremos que esse processo transcorra com celeridade, com rapidez, e tenho certeza que esta casa estará sempre atenta e ao lado dos agricultores para que aquilo que for o melhor e de interesse da nossa gente, a gente possa estar contribuindo para que a presença, que a fixação do homem do campo possa estar acontecendo com maior segurança. Isso que é importante, que os nossos agricultores tenham segurança jurídica para poder desenvolver a sua atividade lá no campo. Existem algumas, e ficou algumas dúvidas, né? Mas o título de concessão e o título de domínio, isso está implícito nessa lei, e agora é só o INCRA tomar as providências, fazer todo o georreflorestamento, demarcar novamente as áreas, para que possa, então, com o título em mãos, os agricultores poderem até o cartório de registro de imóveis e fazer esse registro. Estaremos atentos e acompanhando todo esse debate que, por certo, precisa estar sempre alimentado e sendo cobrado pelas autoridades competentes. Obrigado e até uma nova oportunidade. Consulta o secretário, se há mais vereadores inscritos. Armindo Andrés. Com a palavra, o vereador Armindo Andrés não fará uso da palavra. Consulta o secretário se há mais vereadores inscritos. Otílio da Câmara. Com a palavra, o vereador Otílio da Câmara, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Registro a presença também, então, do suplente vereador Fernando Preto, nessa sessão. Eu quero aqui, inicialmente, cumprimentar o presidente da casa, Avelino Paulo Andretta, os colegas vereadores, o vereador Bel, e especialmente as pessoas, famílias, senhoras que estão nos assistindo, minha saudação toda especial. Senhor presidente, senhores vereadores, não ia fazer uso da palavra, mas eu acho que é importante, até porque temos bastante pessoas assistindo nossos trabalhos, e hoje nós temos duas emissoras, temos a TV Câmara, que nós assistem, nós acompanhamos. Se não assiste, mas acompanha os trabalhos. Então, assim, em primeiro lugar, eu quero aqui também agradecer e parabenizar o senhor José dos Santos por ter atendido ao nosso pedido, o pedido desta casa, e dado seus esclarecimentos, as suas colocações. Então, para mim, eu não entendo muito nessa área, mas eu acho que ficou mais ou menos definido, na minha opinião modesta,
ficou clara a situação. E eu era curioso, e também entendo, já comentei na sessão passada, de que esses assentados também deviam de ganhar terra. Eu até entendo que eles não precisariam pagar terra, porque até já foi comentado, eles estão contribuindo, estão fazendo investimento, estão contribuindo, estão trabalhando, dali está saindo o produto que está pagando a sua terra. Mas, como existe lei, existem regras, mas no meu entender ficou bem claro. E eu era curioso para saber se pessoas que iam pegar a escritura ou o título era uma posição. Concessão de uso da terra é outro. Então ficou bem claro para mim. De que agora, e nas colocações dele, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas no meu pensamento, na forma de entender, dificilmente sairá os títulos. E sim, será feito um novo contrato, uma concessão de uso de direito das terras. Outra coisa, ficou bem claro para mim, quem não pagar não vai sair de cima. Até então foi a pergunta do vereador Adroaldo, é muito bem colocado, não vai sair de cima. Então o importante é que as pessoas ficam ali, moram, estão produzindo, estão contribuindo com o município, né, e fazendo a sua parte. Então, assim, no meu entender, então nós temos que aqui parabenizar esse governo que aí está, parabenizar o pessoal do INCRA, pelo trabalho que eles vêm fazendo. Porque até então, eu me considero um dos pioneiros, modéstia à parte, desses assentamentos, que foi na época Valdeiras Garbosa, Ourives da Albem, esse que vos fala, e Leste Luiz Panição. Então, o importante é que essas famílias estão ali produzindo. Quem está ganhando é o município, é o nosso comércio. Entendo profundamente de que todos têm o seu direito, e até entendo de que devem fazer os seus requerimentos para conseguir seu título, ou sua escritura, como queiram, que é um direito de cada um. E eu já disse na outra sessão, eu estou aqui para ficar do lado dessas pessoas, aquilo que for melhor para os senhores ou para as senhoras. Quero aqui me referir, com todo o meu respeito, ao vereador Selvino Pereira. Quero dizer aqui ao nobre vereador, de que, como tartaruga ou não tartaruga, está sendo feito. Essa administração está fazendo a sua parte. O importante é continuar, devagar, mas continuar e sempre. E até então é um novo plano de governo que está sendo ampliado e melhorado e para ajudar essas famílias, que é do portão ao galpão, cascalhamento. O pior é se não tivesse, seria muito pior. Até então eu entendo, o vereador Selvino é um vereador, tem o direito de vir aqui e colocar e fazer as suas reivindicações. E até então eu entendo de que o nobre vereador tem uma experiência, porque ele já foi diretor, se eu não me engano, há 8 anos, na época do Dr. George Marques Rosa. Então, se não foi, mas ele fazia parte desse governo. Então, ele tem conhecimento, ele sabe de que como é fácil e difícil no mesmo momento fazer ou atender as suas famílias. Quanto à questão da ponta no Canhadão, essa administração está preocupada, nem sempre dá para fazer aquilo que se pode, mas o objetivo é fazer aquilo que já sempre eu tenho defendido nessa tribuna. O objetivo dessa administração, com todo o meu respeito aos senhores vereadores,
é fazer mais e mais para o povo de Abelardo Luz. Mas é público e notório de que, e o povo de Abelardo Luz sabe de que forma essa administração pegou essa prefeitura municipal. Sem nenhuma máquina. Hoje, realmente, graças a essa administração, tem máquina de sobra, mas tudo em cima desses trabalhos e dessas máquinas, tudo tem um gasto. Então tem que ser feita uma avaliação, porque ter máquina, mas para as máquinas trabalhar e desempenhar um grande trabalho também depende de dinheiro. Então, se tivesse dinheiro a granel, aí seria bem diferente. Com dinheiro, tudo é mais fácil. Então, senhor presidente, senhores vereadores, seria essas minhas colocações, e me coloco ao lado dessas famílias, desses assentados, já repito, de que, se precisar, como vereador e como cidadão, estou sempre ao lado dos senhores e das senhoras. Excelência, senhor presidente. Pois não, vereador Otílio. Consulto o secretário se há mais vereadores inscritos. Roberto. Com a palavra o vereador Roberto de Biasi, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Registro a presença do Dr. Diogo Goulart também nessa sessão. Gostaria de cumprimentar o presidente novamente, nosso amigo Neguinho. Quero estender meus cumprimentos a todas as pessoas aí presentes. Enfim, aquelas que permaneceram também para ouvir um pouco dessas humilde opinião nossa aqui enquanto vereador. E gostaria de estender meus cumprimentos a todos os ouvintes e os internautas que também escutam e assistem a Câmara, a sessão aqui da Câmara. Companheiros, acho que primeiro é nós aqui dizer que eu acho que os vereadores hoje cumpriram um pouco do seu papel, da sua função social de ser um legislador e também ser uma espécie de pessoas que provocam na sociedade um debate, principalmente onde que aflige algumas dificuldades de entendimento, de relação, enfim, de encaminhamentos. E uma dessas questões, sem dúvida nenhuma, é sempre muito pertinente na história da luta da terra, é nós discutir assentamentos, né? Muitas vezes aqui a gente escuta assim que teve muitos que fizeram assentamento, né? Parece que se resume muitas vezes em uma ou duas pessoas, mas eu tenho uma convicção, né, que se não fosse as 1.500 famílias assentadas que entraram 2.000 famílias praticamente aqui no nosso município, não tinha saído nenhum pedaço de terra em Abelardo Luz, porque não era interesse de sair terra em reforma agrária. Então, eu acho que nossos assentamentos de hoje, ter 1.473 famílias, foram pessoas como o seu Ironi, que vieram em 85, que fizeram a história, foram pessoas que ajudaram direto e indiretamente, então teve um grupo. Mas eu sempre digo o seguinte, que o principal personagem é quem teve coragem de apagar o fogo na ponte. Eu acho que esse é o principal personagem, porque aquele ali, se não tivesse colocado as suas bugigangas em cima de um caminhão e atravessasse muitos quilômetros de estrada em cima de um caminhão, talvez não teria feito essa belíssima história e nos proporcionado essa noite um debate maravilhoso, que foi essa questão de agora, depois de 30 anos, nós estamos discutindo a questão da titularização com os assentados. Por isso que eu digo o seguinte, o papel é fundamental de nós termos aqui debatendo, e é muito importante, mas eu continuo reafirmando de que esse debate, ele iniciou aqui na Câmara, mas ele tem que terminar lá no assentamento. Ele tem que ir lá ouvir as pessoas da Capão Grande, ouvir as pessoas da Volta Grande, eles têm que ouvir as pessoas da 25, das Três Palmeiras, da Juruá, o Olho d'Água, porque lá tem uma realidade, cada assentamento tem uma realidade diferenciada. E muitas vezes eu fico em dúvida, muitas vezes as pessoas olham os assentados, muitas vezes, né, Valdemar,
muitas vezes para aquelas pessoas que estão se dando bem do ponto de vista da produção, mas nós temos pessoas que estão lá sobrevivendo em cima do lote e que estão comendo, e que não estão aqui na cidade, vamos dizer assim, inchando os bairros com essa dificuldade muitas vezes social. Então, cada realidade a gente tem que respeitar, até porque a terra também é diferente de um assentamento para assentamento. Ou até mesmo no próprio assentamento tem onde que é mais fácil trabalhar hoje com tecnologias e quando é mais difícil também, até a questão de plantio da pequena agricultura. Então, todo esse respeito tem que se dar lá. E eu acho que é o seguinte, os assentados têm que provocar o INCRA para ir lá, fazer a discussão, Polaco, lá nos assentamentos, levar, ouvir, decidir se vai ser título, se vai ser concessão, tem que ser a partir da cabeça de lá, porque quem sofreu para conquistar vai sofrer também para futuramente, se tiver que pagar, vai sofrer para ter que pagar, se não tiver que pagar é melhor ainda, eu acho que essa que tem que ser a luta. E mais uma vez, eu digo o seguinte, eu fiquei surpreso aqui com o do Japa coloca que mais uma vez, toda essa lei, principalmente de rebates, de luta de rebate, se deu pela mobilização social que foi por dentro de um movimento que proporcionou isso, um debate, principalmente com o governo Dilma, que eu também digo o seguinte, Neguinho, eu acho que a nossa governo, que é do nosso partido, deve muito para o processo de reforma agrária. Até, inclusive, eu entrei num debate ontem, né, Silvino? Nós conversando sobre isso, eu acho que a Dilma tem que fazer mais assentamentos. Porque aqui um exemplo, Abelardo Luz é um exemplo de que as pessoas nos assentamentos estão conseguindo sobreviver e fazer com que outras famílias sobrevivam, a exemplo de todo esse recurso que vem lá dos assentamentos para a nossa cidade. Quantas pessoas nós sustentamos do ponto de vista do trabalho dessa luta? O que é muitas vezes hipocrisia é talvez haver que talvez alguns na sociedade ainda são contra a questão de reforma agrária, essa questão. Então, nós somos um exemplo de reforma agrária, nós somos um exemplo de condição apresentada para a sociedade, para cada vez mais nós estar produzindo e gerando renda para o município. Silvino. Pela parte, Roberto, nós comentamos mesmo ontem até, né, não puxei o assunto aqui que ia se prolongar, mas eu disse até para o Roberto, lá na comunidade que nós almoçamos junto, ele e o secretário da Agricultura, que precisava que a Dilma fechasse o mandato dela com pelo mínimo um assentamento do governo do PT, que iniciou-se com o Lula e vai terminar com ela os 4 anos, né? Sem um assentamento feito ainda. Então, precisa que a liderança do município, principalmente, que aí tem mais força ao lado da situação, né, do prefeito, que se mexesse lá com os homens para fazer um assentamento durante esse mandato, senão, de repente, ela vai fechar ou vai perder ou vai ganhar, não se sabe, né? Isso a Deus pertence, de repente, sem fechar com o assentamento do governo de 8 anos do Lula e mais 4 dela. Então, seria muito importante. Obrigado, Roberto. Acho que, sem dúvida nenhuma, o Silvino coloca aí, eu acho que, então, assim, uma das coisas, até, inclusive, estamos defendendo que saia algumas áreas até boas aqui em Abelardo Luz, porque nós provamos que o assentamento dá certo. E talvez daqui 30 anos nós não precisamos nem chegar daqui 30 anos, né, Pedrinho, para estar discutindo sessão de título aqui. Então, vamos acelerar, eu acho, esse debate. Eu acho que nós temos que eu tenho visitado muito lá o acampamento que as companheiras têm tido aqui, que são filhos, até uma coisa surpreendente. Até num próximo momento a gente até pode puxar um debate. Muitas vezes a gente achava que Abelardo Luz não tinha mais sem terra. Aí tu vai num acampamento, praticamente com 500 famílias que foram fazendo o cadastro, tu vai lá e diz o seguinte, tu encontra os filhos dos nossos abelardenses, é pessoas lá do Canhadão, é pessoas aqui da cidade, é pessoas lá do assentamento. Então, gente, isso aí é que vai fazer com que o nosso município cresça cada vez mais. E crescendo, Pedrinho, vou te dar uma pausa aqui, depois o presidente vai ter que me dar mais 2 minutos. Fique à vontade. Alô. Vossa Excelência coloca realmente que
essa lei e a questão do perdão das dívidas dos assentados foi uma reivindicação apresentada pelos movimentos sociais. Realmente, numa audiência em 19 de março de 2014, os movimentos sociais apresentaram essa pauta de reivindicação à presidente Dilma, mas os movimentos sociais também foram contra a titulação das terras dos assentamentos, né? Inclusive, o próprio superintendente falou que o artigo 18 entra numa negociação dos deputados da bancada ruralista que garantiram que nessa lei fosse incluída a questão da titulação. Então, não é uma vontade. Os movimentos sociais, eles realmente são contra, e está muito claro nessa audiência que eles brigaram para que não ocorresse a titulação. Então, para fazer justiça, né, que nem tudo é maravilha, esse governo não é tão bonzinho assim como se apregoa por aí. Obrigado pelo espaço. Tem 4 minutos, vereador Roberto, a mais. Então, para nós estar até discutindo essa questão dos movimentos, e talvez não era um momento até em determinados momentos nós chamar o movimento para apresentar, é porque, na verdade, nós sabemos também o que a bancada ruralista defende nesse país. A bancada ruralista é uma dessas pessoas, Pedrinho, que nunca defenderam a questão do processo de reforma agrária. Eu nunca vi um da bancada ruralista com uma bandeira do movimento sem terra nas costas e indo para a rua e defendendo a questão da reforma agrária. Ou talvez eu vi, só se eu vi em outros momentos, ou alguém viu. Os ruralistas, eles têm um papel fundamental, entender o quê? O agronegócio, o grande negócio. E muitas vezes nós podemos até dizer assim, lá no assentamento nós temos um pessoal que produz soja e tal. Aquilo ali não é no agronegócio, aquilo é agricultura familiar. O agronegócio nós estamos falando a partir das grandes propriedades, do que eles, na verdade, retornam. E muitas vezes dentro dos assentamentos, nós temos que ter um cuidado especial nessa questão da luta da reforma agrária, porque a luta da reforma agrária ela é pautada do quê? De buscar terra para o sem terra. E nós temos que ter um cuidado para que mais tarde essa terra ela não volte a ser grandes propriedades. Não é que você diz, mas vende porque quer. Não tem problema de uma família, eu ir lá e comprar um terreno e sobreviver de um terreno lá no assentamento. O grande problema é quando você vai lá e você vai ter pessoas do agronegócio, grandes produtores, indo lá e comprando 10, 12, 13, 14, 15 terrenos. E tirando 15 famílias de lá e trazendo para nós do ponto de vista social, trazendo para a cidade, trazendo um problema social para a cidade. Então é o seguinte, isso, companheiros, até pode ser meio polêmico o meu debate aqui, e até arriscado fazer isso, porque tem muita gente que pode ser contra ou a favor, mas do ponto de vista do crescimento político, é isso que nós temos que debater na sociedade, o que é bom e o que é ruim. Agora não vamos se ater dizer de que a bancada ruralista vai querer que os assentamentos de reforma agrária dê certo. Por quê? Porque automaticamente eles têm uma filosofia de defender. Defender quem? O processo do agronegócio. Então, Pedrinho, eu acho que é o seguinte, esse processo de negociação está correto que onde acontece junto. E isso que nós temos que escutar. Por isso que eu estou dizendo, lá nós temos que debater lá no assentamento, criar esses espaços para que seja ouvida todas as partes. E se a titularização for acontecer, companheiros dos assentamentos que estão aqui, bom que aconteça, mas tem que acontecer ciente de tudo que for bom e ciente de tudo que for ruim. É isso que é o papel do Movimento Sem Terra, é isso que é o papel nosso nos assentamentos, o papel de cada assentado fazer essa discussão. Agora, não é querer vir aqui e ir lá e mentir lá nos assentamentos que uma família pode ter 2 módulos de lote para querer botar sonhos na cabeça das pessoas, como fizeram recentemente. Então, eu acho que esse tem que ter um cuidado, porque a lei não está bem clara para algumas pessoas que vai lá e faz isso. Companheiros, seu Vino, eu acho que é o seguinte, é isso que o senhor estava debatendo. O grande papel do governo Dilma foi nós termos conseguido melhorar algumas situações. Eu acho que fica um desafio muito grande, principalmente nos assentamentos, disso que o senhor coloca assim. Nós temos umas pendências, até inclusive de estrada nos assentamentos.
Mas eu tive ontem lá na região dos Rezer, lá na Flor da Serra, Serra Alta, com o Patel, conversamos, né, Alves? Conversamos com o Patel está dizendo assim, pá, Roberto, estou surpreendido, está chegando o dia de chegar a minha estrada. Pessoal, eles estão lá há 18 anos. O PT e esse governo municipal está há 6 anos. Nós tivemos um diretor praticamente lá nos assentamentos, que também era em 2001 e 2002, que era o seu Silvino, e por que não fez as estradas também? Mas nós vamos fazer, não tem problema nenhum, vamos estar construindo e vamos fazer, porque muito tempo se passou e ninguém fez para aquele povo, e nós vamos continuar com a esperança de nós fazer e vamos estar fazendo. E pode ter certeza que o nosso governo melhorou do ponto de vista das estradas, melhorou do ponto de vista da educação, melhorou do ponto de vista da saúde, porque nós morávamos lá e sempre estou lá direto, e a gente vê essas melhoras, e não é qualquer pessoa que pode dizer que aquilo lá nós não criamos um aspecto lá dentro dos assentamentos de melhora em várias condições que hoje se colocam. Meu muito obrigado. Agradecemos também ao vereador Roberto pelo seu pronunciamento e consultamos o mesmo, se há mais vereadores inscritos para o grande expediente. Não há mais nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, nós passamos para a ordem do dia. Eu coloco em discussão a indicação número 41/2014, de autoria do vereador Armindo Andrés. Nenhum vereador querendo se manifestar, eu coloco em aprovação. Quem concorda permanece como está, e quem discorda se manifesta. Ficando assim, aprovado por todos os senhores vereadores, a indicação do número 41/2014, de autoria do vereador Armindo Andrés. Coloco em discussão também a indicação número 42/2014, de autoria do vereador Armindo Andrés. Nenhum vereador querendo se manifestar, eu coloco em aprovação. Quem concorda permanece como está, e quem discorda se manifesta. Ficando assim, aprovada também por todos os senhores vereadores presentes nesta sessão. Consulto o secretário se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, pois não, vereador. Com relação à palavra do superintendente do INCRA, senhor presidente, eu queria na íntegra, acho que é um documento histórico, acho que para nós da Câmara, então acho que podia colocar em votação, mas eu acho que eu solicitava toda a participação do superintendente do INCRA aqui na íntegra. Pois não, vereador. Na ata da próxima sessão, e também o material para que todos os vereadores possuam. Coloque em votação o pedido do vereador Carlinhos. Quem concorda permanece como está, e quem discorda se manifesta. Ficando assim, aprovado por todos os senhores vereadores. Posteriormente será encaminhado então pela Secretaria da Casa uma cópia para todos os senhores vereadores, e constará a fala na íntegra na ata da sessão, que será apreciada e votada na próxima sessão. A Secretaria está pedindo se é em áudio ou em gravação. Escrita. Escrita a fala do superintendente. Mais algum questionamento? Por questão de ordem, vereador Silvino. Então, o senhor Roberto falou que eram 6 anos do governo deles. Vereador, não é possível. Não é possível. Então, tudo bem. Não é possível, vereador. Fica para a próxima sessão. O senhor terá o pequeno expediente, também o grande expediente, para se manifestar a respeito de diferentes assuntos. Pois não, vereador. Nós prosseguimos. Vereador Roberto, por questão de ordem? Não, eu gostaria até ainda... Tu ia pedir agora? Eu queria incluir na ordem do dia da próxima sessão. Pois não, vereador, à vontade. Queria incluir a lei do PPA, votação do PPA e a LDO. São 2 projetos. Consulta o secretário, ou melhor, consulta os senhores vereadores, pela inclusão e com as emendas também dos 2 projetos, com as emendas para a próxima sessão. Se os senhores vereadores não têm nada a indagar sobre, eu coloco em vereador Silvino Pereira. Esse documento que veio da delegacia, ele foi lido na íntegra aqui, e a gente consegue cópia disso? Pois não, vereador. Pode ser também. Agora, se não foi lido na íntegra, era bom que tivesse sido lido, né?
Mas senão a gente precisa de cópia, acho que todos os vereadores estão de acordo. A princípio era para ter sido na íntegra, mas nesse momento o documento se torna público, portanto está à disposição a todos os senhores vereadores, na secretaria dessa casa, o ofício de número 384, pelo delegado João Luiz Mioto, atendendo ao requerimento dessa Casa de Leis. Portanto, também a secretaria dessa casa pode providenciar cópia para todos os vereadores desta Casa de Leis. Nesse momento, então, coloco em votação aos senhores vereadores o pedido de inclusão na ordem do dia da próxima sessão. Os projetos de lei que tratam do PPA e também da LDO. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Ficando assim, aprovado por todos os senhores vereadores, portanto, incluso na ordem do dia da próxima sessão. Nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço aos senhores vereadores, vossas excelências, funcionários da casa, autoridades, lideranças políticas, de forma especial aos assentados, às famílias que vieram nessa noite, também ao superintendente do INCRA, enfim, todos vocês que participaram de forma massiva nessa noite, acompanhando todo o debate que a Câmara de Vereadores proporcionou para o município da Balaur do Luz, no intuito de trazer maiores esclarecimentos acerca da Lei 13.001, de 20 de junho de 2014. Agradeço a todos pela participação, pelo empenho, pela presença. Deixo aqui também um abraço para todos vocês que nos ouviram através da Rádio Rainha das Quedas e nos assistiram através do TV Câmara. Relembro mais uma vez a todos vocês que através da Rádio Rainha das Quedas, através da Rádio Liberdade FM, através do site oficial da Câmara, todas as ações, todos os atos dos vereadores desse município pode ser acompanhado. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 25 de agosto de 2014, às 20 horas, nada tendo ou tendo agora na ordem do dia o PPA e a LDO para ser votado em primeira votação. Também comunico a vossas excelências de que esse mês, por conta de ser a última sessão, não será sessão itinerante. Próxima sessão, então, do dia 25, acontece no plenário Arno de Andrade. Agradeço a todos pela presença, declaro encerrada essa sessão, tenham todos uma boa noite. Câmara de Vereadores de Abelardo Luz, atuante e fiscalizadora.